Se você tem sua Bíblia, você pode abrir em Gênesis 13 e se assentar. Eu preciso te dizer que muito mais do que aprender é você conseguir praticar. É você transformar o conhecimento num comportamento. É você tornar a palavra que foi dita em atitude. Se é que você me entende, amém? Pessoal, é assim que nós entendemos o texto que diz que a letra mata, mais o espírito da vida. Porque a letra por si só ela não tem capacidade de fazer você se tornar algo ou alguém. A palavra, o conhecimento não tem esse poder. Mas o Espírito que está em nós, ele pega esse conhecimento, ele pega essa palavra e ele flui do teu interior, de dentro de você, ele quer gerar comportamentos, o Espírito quer gerar atitudes, o Espírito te impulsiona a gerar atitudes. A questão aqui é se você dá ou não a voz para o Espírito. A questão aqui é se você ouve mais o Espírito Santo que está em você, ou se você é um preguiçoso, largado e gosta de deixar apenas lugar para a carne falar ao teu coração. Porque eu chamo isso de preguiça espiritual. Porque eu não acredito em alguém que tem o Espírito Santo dentro de si e não consegue ouvir o Espírito Santo. Isso é impossível biblicamente. Com certeza você consegue ouvir, mas tem horas e momentos na sua vida que você faz questão nenhuma de ouvir o Espírito Santo. Eu chamo isso de preguiça espiritual. Negligência da fé. Você sabe que existe um Deus no teu interior, você sabe que você é templo, você sabe que você é casa, é morada de Deus, é morada do Pai. Você sabe que você é isso. E você não pratica, você não procura ouvir a voz do Espírito, você não procura tirar tempo com o Espírito e falar: Espírito, o que o Senhor quer hoje? O que o Senhor quer essa semana? O que o Senhor quer nesse namoro? O que o Senhor quer nessa empresa? O que o Senhor quer nessa profissão? O que você quer nessa faculdade? Você não faz questão nenhuma por uma preguiça espiritual forte. Então, de que vale tanto conhecimento? De que vale tanta sabedoria? De que vale tantas palavras? De que vale uma teologia forte? Se não existem práticas, se não existe um comportamento de filho, um comportamento de quem verdadeiramente vai reinar com Cristo. De que vale? Se as atitudes não falam. Aí nós entendemos o livro de Tiago, quando o apóstolo diz assim: olha, a fé sem obras é morta. Não adianta você blá, 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 falar e não agir. E viver se negligenciando. Não adianta. Espiritualmente você morre, você atrofia. E eu te digo algo muito sério, que talvez você não tenha parado para pensar ainda. A Bíblia diz assim: a quem muito é dado, muito é cobrado. Você está muito pior nesse estado de preguiça espiritual. Você está muito pior espiritualmente do que o tempo que você estava no mundo. Você acha que você estava no mundo no lamaçal de pecado, estava lá. Cara, você está muito pior se você recebe uma carga de conhecimento e não pratica e enterra. Ai. É pior do que o tempo que você estava lá. É pior. A Bíblia diz assim que o morno, que é o estado que esses preguiçosos espirituais estão, o morno ele vai vomitar, porque ele não aguenta conviver com o morno. Ele até aguenta conviver com o frio. Agora o morno é brabo de engolir. O morno não tem como ficar. E nós precisamos criar a prática do ensinamento. Diga comigo, repita bem forte, diga assim: eu preciso praticar. Eu preciso gerar comportamentos, atitudes no meu dia a dia. Diga bem alto: na minha faculdade, no meu trabalho, na minha casa, com a minha família. Precisamos gerar. Precisamos gerar. Precisamos, essa palavra precisa fluir em nós e se transformar em atitudes. Isso precisa ser feito. E nós demos aqui, algumas pessoas deram um primeiro passo. E hoje eu quero falar um pouco do segundo passo, do terceiro.
Para algumas pessoas, isso vai ser algo ministrado no seu coração pela primeira vez, e para outras vai servir para refletir. Será que eu dei corretamente? Será que o segundo passo eu dei no lugar que eu deveria dar? Será que o terceiro passo eu dei do tanto que eu tinha que dar? Será que agi dessa maneira ou não? Por isso eu quero que você leia comigo Gênesis, o capítulo 13. Gênesis 13, versículo 14. Diz assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta, espera só um pouquinho. Vocês lembram que no primeiro passo nós falamos sobre Abraão, né? Quem estava aqui no primeiro passo, o dia que nós falamos, digam glória a Deus. Deus falou a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela. Na época ele estava em Ur dos Caldeus. Isso é confirmado em Atos capítulo 7. Abraão saiu. Ele deixou a casa de seus pais, da sua parentela, porque ele saiu com o seu pai. Não sei se você sabia disso. O pai dele foi junto também Ló, o sobrinho, foi junto a esposa, foi junto os escravos, os empregados. Ele deu um primeiro passo que ele não sabia a terra para onde ele ia, ele não sabia que direção ele tinha que tomar. Ele simplesmente ouviu Deus e foi. Então aqui nós estamos na continuação dessa história, tá? Verso 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló era o sobrinho dele, se apartou dele: levanta-te agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado norte e o lado sul, e do oriente ao ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Diga glória a Deus. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a sua descendência será contada. Eita glória! Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento, na sua largura, porque a ti darei. E Abraão mudou as suas tendas, e foi, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém? Gente, esse texto, apesar de pequeno, ele é muito rico de símbolos, muito rico de profecias. Ele é um texto profético, a promessa de Deus a Abraão fez parte da promessa. Mas eu não quero me ater aos detalhes do texto. Eu quero dizer para vocês que Deus aqui, ele estava complementando a promessa que ele havia feito anteriormente a Abraão, quando ele disse: sai da tua tenda. Então a promessa de Deus, ele foi falando por etapas. Aqui ele falou: olha o pó da terra, se é que você pode contar, assim vai ser sua descendência. O pó da terra hoje somos nós. Nós todos somos considerados filhos de Abraão, porque Abraão foi o pai da fé. E nós, como seguidores de Cristo, que temos fé em Cristo, nós somos considerados também descendentes de Abraão, espiritualmente falando. E Deus estava continuando ali a promessa. O segundo passo, então, que nós temos que dar, primeiro passo é você se dispor a fazer algo para Deus, é você dizer: Deus, estou aqui, estou disponível. O segundo passo é você caminhar de acordo com a promessa que Deus tem para você. É isso que Deus estava fazendo com Abraão. Caminha para esse lado aqui, eu vou fazer isso, isso e isso de você. Será que você pode contar o pó da terra? Será que você pode medir? Olha para o teu lado direito, olha para o lado esquerdo, olha para o oriente, olha para o ocidente. Deus estava aqui fortalecendo a promessa. Versículo 17, Deus fala assim: olha, levanta-te, percorre toda essa terra no seu comprimento. Gente, era muita terra, vocês não fazem ideia. Não era coisa assim de percorrer, uma semana andando, 2 semanas, era muita coisa. Percorre toda essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque hei de dar. Deus tinha dado uma direção. Anda pela terra, percorre. Isso fazia parte da promessa. Trazendo isso para a nossa realidade, isso faz parte da análise de onde você está pisando. Deus estava mandando Abraão analisar exatamente o lugar que ele ia receber de Deus. Precisava ele percorrer a terra? Bastava Deus ter falado: vou te dar do rio Eufrates até o rio tal, de tal lugar até tal lugar vai ser teu. Precisava ele andar a terra, sim ou não? Sim ou não? Claro que não precisava. Deus poderia falar: vou te dar de tal lugar e pronto, acabou. É esse quadrado aqui.
Mas Deus fez questão de dizer a Abraão: olha, você precisa andar e percorrer toda a terra, analisar ponto por ponto, porque você precisa saber o que eu estou te dando. Vocês estão entendendo, jovens? Você precisa analisar, você precisa tirar tempo, você precisa percorrer um caminho, você precisa conhecer aquilo que Deus quer te dar, aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Se você tem chamado para uma área, se você tem chamado para um ministério, se você tem chamado para coisas espirituais de Deus que se cumpram na sua vida, você precisa então dedicar tempo ao seu chamado. Se Deus tem falado ao seu coração que você vai ser um missionário, que tipo de análise você já fez sobre a obra missionária? Como você acha que o missionário vive? Você acha que você vai poder dizer para Deus: Deus, eu quero ser um missionário, então que o Senhor me envie para Miami. Lá eu estou sentindo no meu coração que tem uma obra muito grande a ser feita naquele lugar. Entendeu? Eu também. Se Deus chamar, eu não penso duas vezes, rapaz. Mas a coisa não é assim. Quando você se dispõe a se entregar a Deus como missionário, você tem que estar disposto também a ir para qualquer canto dessa terra. Se Ele te chamar para ir para a Indonésia, lá para o Iraque, lá para a Síria, lá para uns territórios brabos assim de lidar, você tem que dizer: Deus, eu sou missionário, estou aqui. Para onde o Senhor me enviar, eu vou. E você precisa conhecer, precisa fazer uma análise de como vive um missionário. Se Deus tem te chamado para ser pastor, que tipo de análise você já fez de pastor? Se Deus tem te chamado para ser um obreiro, para ser um cooperador, se Deus tem te chamado para agir nos hospitais, em asilos, em presídios, se Deus tem te chamado para todas essas obras que nós startamos aqui, que tipo de análise você já fez a respeito dessas obras? Será que você já percorreu a terra toda? Será que você já dedicou horas, horas, horas e horas, dias e dias, suor? Porque ninguém está dizendo. Deus não falou assim para Abraão: Abraão, eu vou te mandar um motorista particular, ele vai numa limusine bem chique, né, com ar-condicionado. Você vai tranquilão percorrer agora toda a região. Se você precisar, ainda tem um helicóptero, você pode fazer um sobrevoo sobre as terras, sobre o Planalto Norte. Não. Ele falou: vai, meu filho, usa o que você tem e vai, tchau. Então não adianta você ficar esperando. Não, eu estou esperando, Tiago, na realidade eu tenho um pouquinho mais de tempo, você não está entendendo? Eu estou me dedicando muito agora, aqui tem um TCC, tem outras coisas aqui, não vai rolar agora, estou precisando de mais tempo. Não, você só está mostrando para Deus que você não tem tempo para Ele. É só isso. É só isso. Porque existe alguma coisa mais importante na terra do que tirar tempo para as coisas de Deus e tirar tempo para as coisas que Deus te chama, porque nós estamos falando aqui da promessa de Deus. Nós estamos falando da promessa. Imagine se fosse uma coisa ruim. Imagine se Deus te falasse e pedisse uma coisa verdadeiramente ruim. Nós estamos falando que para se cumprir a promessa de Deus, você precisa dedicar tempo, você precisa percorrer um território, você precisa fazer uma análise, ter todo um cenário, avaliações do que pode ser feito, do que não pode ser feito, conhecer aonde você está pisando. Será que você me entende? Precisa saber exatamente o que é e como é aquele lugar que você está botando o pé, filho. Não é de qualquer jeito, a coisa não é de qualquer maneira. Não é simplesmente, vai, toma conta lá, presídio tal, é contigo. Aí você vai lá, na cara e na coragem, vai, se vira. A coisa não funciona assim, filhão. Pesquisa muito, percorre toda a terra, gasta bastante tempo, suor, investimento nisso. Depois que você dominar tudo, ouvir todas as histórias de pontos positivos, pontos negativos, que práticas que deram certo, que práticas que deram errado, o que se fazer, o que não se fazer, o que é lícito, o que não é lícito, o que me convém, o que não me convém. Existem tantas análises que devem ser feitas. Depois que você ter todo um relatório em que você identificou determinadas coisas, esse relatório você precisa compartilhar com a sua liderança. Você precisa compartilhar com alguém. Você precisa ouvir outras vozes. Porque a Bíblia diz assim, que na multidão de conselhos existe a sabedoria. E onde há sabedoria, há tiro certeiro. Onde existe ciência, conhecimento, existe menos chance de dar errado. Se é que você me entende, amém? Verso 16.
e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra também, a sua descendência será contada. Deus falou com Abraão sobre descendência. Ele estava falando sobre filhos. O que é descendência? Existe descendência sem gerar alguém? Sim ou não? Não, claro que não. Descendência fala de frutos que geram outros frutos. Isso é descendência. Descendência fala de filhos que vão gerar netos, que vão gerar bisnetos e por aí vai. Descendência. A partir dele, a partir de Abraão, a partir do chamado, a partir de que Deus chamou. E assim é o que Deus quer fazer na sua vida, a atração. Deus quer te levar para onde Ele te chamou. Ele quer fazer você gerar frutos. Ele quer fazer com que você gere filhos espirituais no lugar que Ele te enviou. Veja que descendência e filhos está totalmente associado àquela terra. Veja que quando Deus manda no lugar, Ele garante. Quando Ele manda, Ele também leva a prosperidade. Quando Ele manda, Ele também leva contigo a bênção da paternidade. Ele leva contigo a bênção das gerações, a bênção da posteridade. Ele leva a bênção dos frutos. Por que existem tantas pessoas que fazem, e a gente não vê um fruto daquele cidadão? Por quê? Porque ele está na terra errada. Porque ele está no lugar errado. Descendência, filhos, tem a ver com a terra onde você está. Se Deus está te mandando para aquela terra, Ele certamente vai levar contigo a bênção das gerações, a bênção da frutificação. Ele vai levar contigo, você vai ser próspero, você vai ser fecundo. A bênção da fecundação espiritual vai com você. A promessa de Deus, ela fala de gerações. A promessa de Deus fala de frutos que vão gerar frutos, que vão gerar frutos, que vão gerar frutos. Diga assim: Senhor, eu quero esses frutos para mim. Filhos, descendência, frutos. Agora vira a página e vai para Gênesis 15. Deus continua a falar com Abraão. Deus continua agora a segunda etapa da promessa. Deus vai colocando, aliás, a terceira já é a terceira vez que Deus vai falar sobre promessas. Olha só o capítulo 15, o primeiro versículo. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Na realidade aqui ainda era Abrão, né? Em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Quantos aí está escrito galardão? A versão está galardão. Tem alguém escrito recompensa? Tem alguém escrito herança? Herança? Não. São algumas traduções que remetem: galardão, recompensa, herança. Deus disse assim: olha, eu sou o teu escudo. Não temas, eu sou o teu galardão. O teu pai, aquele que te fez a promessa, é a garantia de que você receberá uma recompensa pelo que está fazendo. Veja que Gênesis já fala para a gente de galardão. Veja que Gênesis já fala para a gente de recompensas. E Deus não estava aqui falando, queridos, preste atenção, abra os seus ouvidos espirituais para entender o que Deus está falando. Deus não está falando de recompensa terrena, Ele está dizendo claramente sobre recompensa espiritual. Porque Abraão não viu a descendência, Abraão não viu os netos, ele não viu os bisnetos, ele não viu a divisão das tribos, ele não viu nada disso. Ele viu Isaac. Ele só viu Isaac. E Deus falou para ele que a descendência ia ser longa, que ele não poderia dar conta de contabilizar, de numerar. Deus está falando claramente de uma recompensa espiritual. Deus está falando de uma recompensa que haveria de vir na eternidade. Haveria de acontecer num segundo plano, num outro momento. Aleluia. Não sei se você está entendendo o que o Espírito está nos ministrando. Mas Deus está dizendo ao seu coração: aquilo que você faz aqui, certamente, filho, não temas, não tenha medo, não duvide no seu coração.
eu, teu Deus, teu Pai, sou teu escudo, e certamente hei de dar a recompensa pelos teus frutos. Oh, aleluia! É exatamente isso que Deus estava falando. Aquela terra, filho, que te mandei, aquilo que te mandei fazer, faça. Além de você ver frutos nesta terra, além de você ver filhos nessa terra, você está produzindo uma recompensa espiritual. Você está produzindo um galardão. Tudo isso faz parte do segundo passo. Para o segundo passo, você precisa entender o que Deus está falando, porque Deus está fortalecendo uma promessa. E essa promessa fala de frutos, essa promessa fala de análises que você precisa fazer. Opa, então, existem coisas que eu tenho que fazer, é? Mas Deus prometeu, Ele não garante? Ele não faz tudo sozinho? Será que teria se cumprido se Abraão deixasse de percorrer os 5 quilômetros que faltavam lá perto do rio Eufrates? Será? Então existem coisas que nós precisamos fazer. Tudo isso fala do segundo passo. O segundo passo fala de promessa, fala de recompensa. Mas eu quero falar também do terceiro passo. Que esse terceiro passo é demais. É demais, é demais. Vamos continuar lendo. Leia o versículo 6 do capítulo 15. Diz assim, ó: e creu ele no Senhor, e isto lhe imputou-lhe por justiça. E creu Abraão no Senhor. O versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência tenho dado a esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Diga assim, aleluia. Diga assim, porque depois da promessa, diga bem alto, com a vida no seu coração, diga, porque depois da promessa, Deus quer fazer uma aliança comigo. O terceiro passo fala de aliança. O terceiro passo fala de um pacto. Aliança é pacto. E o que te remete à palavra aliança? O que vem, qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você pensa na palavra aliança? Você pode expressar isso agora? O que vem? A grande maioria que eu ouvi é exatamente aquilo que vem à minha mente. Aliança é compromisso. Então veja que depois que você se dispõe a Deus, você dá o primeiro passo. Deus te faz uma promessa. E Ele pede que você faça análises. E Ele reforça promessas que já fez na sua vida. Então você dá um segundo passo. E você está pronto para dar o terceiro passo. E quando você vem e fala, Deus, agora eu vou dar o terceiro passo. Aí Deus pede de você um compromisso. Deus fala, agora aqui, filho, agora aqui é mais embaixo. Aqui é mais estreito o negócio. Se você quer caminhar comigo daqui para frente, você precisa ter uma aliança comigo. Quantos casados tem aqui? Quantos casados? Casados. Todos nós casados temos uma aliança com o nosso cônjuge. Fala para mim. Dá certo quando só a esposa faz a parte dela e nós homens não fazemos a nossa parte? Dá certo a coisa? A coisa caminha bem? Sim ou não? E dá certo quando o homem faz muito bem a sua parte, mas a mulher fica um tempão sem fazer a dela. Dá certo sim ou não? Claro que não. Todos somos maduros o suficiente para entender isso. É óbvio que não. A aliança fala de um compromisso de no mínimo 2 partes. Quando uma falha, começa a criar problemas. Situações, circunstâncias erradas, ruins, que não deveriam acontecer, começam a ser geradas. São coisas desagradáveis. São coisas difíceis de se enfrentar. A engrenagem começa a dar problema. A biela começa a bater. A coisa não anda conforme deveria andar. Porque uma das partes falhou. Me responda, vocês são inteligentes demais. Qual a possibilidade de Deus um dia só falhar com a parte dele? Qual a possibilidade?
Zero? Será que não tem nem um diazinho assim, que está meio mal-humorado, que você pecou demais no dia anterior, você errou demais, você foi um caco, né? Por um dia você foi o velho homem. Aí, quer dizer que naquele dia ali, então, dia seguinte, Deus pode, então, falhar com você. Sim ou não? Não. Vocês são inteligentíssimos, maduros para entender isso. Se Deus nunca falha, se a Bíblia diz assim, ainda que eu seja infiel, Deus permanece fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo. Então, por que a gente enfrenta tantas circunstâncias, tantos problemas? Qual será a parte que não está honrando os compromissos? Nesse contrato, nesse pacto, nessa aliança, que é um pacto de sangue, aquele que Jesus fez por nós na cruz. É o maior dos pactos. Nesse pacto, nessa aliança, quem será que está descumprindo a sua parte? Para se gerar tanto problema? Para a engrenagem toda hora parar, toda hora precisar de um mecânico, toda hora chama o líder, chama o mecânico, chama. Chega o guincho, chega. Isso aqui é só com guincho. Isso aqui não adianta, foi pro pau. Por que toda hora tem que chamar o guincho? Por que toda hora tem que chamar o mecânico? Por quê? Será que Deus então está descumprindo a sua parte no acordo? No pacto? Será que é Ele que está falhando na aliança? Depois da promessa, certamente Deus te chama para um pacto, para um compromisso, para uma aliança. Filho, filha de Deus, tudo que Deus quer é que o cumprimento pleno da promessa dele venha acontecer na sua vida, mas você precisa honrar a sua parte nessa aliança. Você precisa honrar os seus acordos nesse matrimônio, porque você é noiva de Cristo e Ele é o noivo. A sua parte tem que ser feita. Deus não pode fazer a nossa parte. Maridos, vocês podem fazer a parte da mulher? Não. Aliás, Deus nunca faz a parte que compete a nós. Não existe essa possibilidade. Então o terceiro passo, ele remete sempre a nós. Eu posso concluir isso. Porque se o terceiro passo fala de aliança, e se uma aliança minha com Deus, Deus nunca erra, Ele nunca perde a parte dele está sempre ativa. Então, o que fala? Logo se conclui que o terceiro passo fala do meu compromisso com o reino, do meu compromisso com as coisas espirituais, do meu compromisso com o noivo. Fala da seriedade que eu tenho que ter com ele. Vocês estão, eu estou me fazendo entender, sim ou não? Queridos, há uma unção de Deus aqui nesse lugar. Há uma unção de Deus especial nesse lugar. Desde a primeira canção eu pude sentir uma unção de Deus especial. E Deus está tratando ao nosso coração coisas grandiosas, porque Ele quer ver o cumprimento da promessa dEle para esses jovens. A promessa de Deus é que não vão ter cadeiras vazias mais nesses jovens. A promessa de Deus é que nós seremos uma referência nessa cidade, no estado. A promessa de Deus é que nós vamos tomar conta, vamos tomar corpo, e Deus vai nos levar às nações, não apenas no Brasil, não apenas no nosso país, mas às nações. E para essa promessa acontecer, nós precisamos começar a honrar os nossos compromissos. Para a palavra de Deus começar a ser cumprida, existem partes na aliança que precisam ser honradas. Deus, Ele se compromete em dar a promessa, Ele se compromete em dar a recompensa. E nós, com que nos comprometemos? E nós? Com o que você se compromete? Qual que é a parte, como o pastor Eloy sempre pega na ceia, qual que é a parte do corpo que você toma para si e diz, essa é comigo, pode deixar que eu dou conta. Jovens, está na hora de nós amadurecermos, está na hora de nós exercermos tudo aquilo que temos aprendido verdadeiramente, em conjunto, não apenas uns ou outros que a gente vê, mas em conjunto, nós em unidade, numa só pessoa, fazemos aquilo que Deus quer que façamos. Existe uma cidade de 500 mil habitantes. E quantas cadeiras aqui vazias?
Quantos jovens carentes de ouvir não mais uma religião, não mais um blá blá blá, não mais uma teologia de prosperidade fajuta que se prega. Não um evangelho falso, de falsos mestres, de falsos líderes, de pessoas que se autodenominam pastores. Não esse blá 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 que está por aí. Mas existe a carência nessa cidade de se levar o evangelho verdadeiro do reino de Deus, que é muito mais do que uma religião. Se você crê, aplauda ao Senhor e glorifique. Deus quer nos dar essa cidade. Deus quer nos dar essa cidade. Deus quer nos dar essa cidade. Eu posso ouvir amém? Deus quer nos dar Joinville, jovens. Deus quer nos dar essa cidade. A começar pela sua vida. O evangelho do reino precisa ser pregado nessa cidade. O evangelho do reino precisa ser conhecido. Mais que religião. Muito mais do que um blá blá blá. Muito mais do que teologia profunda. Muito mais do que conhecimento. É a prática. Deus precisa ver prática em nós. A sua linguagem de fé se chama atitude e comportamento. A sua linguagem de fé, ela é muito bonitinha no seu coração, no seu interior. Mas ela não chega a Deus se não houver atitudes. Você está entendendo, sim ou não? Abra lá em Apocalipse, correndo. Apocalipse 21. Bem no final da Bíblia. Se você vier de trás para frente, você vai chegar bem mais rápido. Eu garanto. Apocalipse 21. Isso aqui é tremendo demais. Porque nós, como cidadãos eternos, nós que temos uma pátria que não é desse mundo, quantos estão aqui comigo? Nós que olhamos a eternidade, as coisas que virão, não olhamos apenas para esses corpos mortais, precisamos ler esse texto aqui, no mínimo semanalmente. O mínimo que você precisa ter. É como o salmista disse: Senhor, a tua lei está no meu coração, e nela medito de dia e de noite. É assim que deve ter Apocalipse 21 no teu coração, filho. Os princípios de Deus de eternidade têm que estar pulsando no teu coração, diariamente. Versículo 7. Quem vencer, diga comigo, quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Você pode dar uma glória a Deus? Oh, aleluia! É aquele que vencer. Deus está nos dando um trono, Ele está falando de recompensa, Ele está falando de eternidade. Demais. Mas o que me chama mais atenção é o versículo seguinte. O versículo seguinte atrai mais, não sei porquê, me chama mais atenção. Deixa mais temeroso. Você já está lendo, né? Então vamos lá. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, agora pegou, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, Jesus, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Está entendendo por que temos que ler isso, mínimo semanalmente? Para te gerar temor, não medo, temor das coisas espirituais, das coisas que estão por vir. Porque se você ler aqui, se você tiver isso aqui no seu coração, você com certeza, com toda certeza você vai pensar 2, 3, 4, quantas vezes for necessário, antes de tomar algumas atitudes, ou deixar de tomar, ou deixar de fazer algumas coisas. Eu quero me ater apenas ao primeiro atributo. Não vou nem ler os demais. Quantos aí estão com a versão escrito quanto aos tímidos? Tímidos, levante sua mão. Tímidos. Quantos estão aí covardes? Covardes. Perfeito. A covarde é original. Se você tem tímido, você pode arriscar e escrever covarde.
Isso aqui eu fui no original em grego, a palavra traduz-se por covarde. Porque timidez nos conota outra coisa, nos conota um atributo da personalidade do indivíduo, não é? Sim ou não? Vocês estão aí, amém? Timidez remete à personalidade. É claro que existem alguns mais introvertidos, outros mais extrovertidos. É claro que tem um que prefere sempre ficar na dele do que expressar a sua opinião. E nós não estamos, a Bíblia não está falando aqui da personalidade. A Bíblia está falando aqui de um comportamento. A Bíblia está falando de um comportamento, querido. Covardia, presta muita atenção agora. Eu vou ler para você o que o dicionário diz a respeito de covardia. Pode ser, amém? Covardia significa quem demonstra fraqueza, falta de coragem, ausência de bravura. Covardia significa pouco ousado. Veja bem, pouco ousado. Covardia é qualidade de quem demonstra medo diante de algo ou alguém. Covardia é algo que remete a não tentar, a não buscar, a não lutar se for preciso. Covardia remete a indecisão ou fraqueza. Covardia remete a poltronice. Será que você entende essa palavra, poltronice? Está lá no dicionário. Você é preguiçoso até para tomar uma atitude. E covardia remete à fraqueza de ânimo. Eu preciso decorrer para você algumas coisas do significado de covardia. Porque é muito sério. Você pode viver uma vida inteira achando que está certo, fazendo as coisas certas, buscando, tentando seguir a promessa do Pai, tentando seguir a sua parte nessa aliança, no acordo. Mas aí a Bíblia diz assim, olha, Deus abomina, com certeza não vai entrar no reino os covardes. Só esse tópico eu quero falar, não vou nem falar dos outros. Acho que os outros já estão muito bem claros. Mas o covardes apareceu em primeiro lugar. Com toda certeza, o cidadão que é pouco ousado não vai entrar no reino. Com toda certeza, o cara que não tenta, o cara que não busca, ele não vai entrar no reino. Com toda certeza, o medroso não vai entrar no reino. Com toda certeza, o fraco não vai entrar no reino. Porque reino é lugar dos fortes. É aquele que vencer. E se fala em vencer é porque existe uma disputa, é porque existe uma corrida, é porque existe um esforço. E se fala em vencer é porque existem pessoas que vão ser derrotadas. Eu não quero que saia daqui os derrotados, mas que saia daqui apenas vencedores. Que todos nós, da atração, sejamos formados no caráter de Deus, na personalidade que o Espírito quer colocar em nós, e projetados para sermos vencedores. Porque se Deus tem ministrado e dado-nos esse conhecimento, Ele está esperando de nós, no mínimo, atitudes. Ele está esperando de nós, no mínimo, coragem. E eu vou falar para vocês sobre o último atributo, sobre fraqueza de ânimo. Covardia remete à fraqueza de ânimo. Foi tão tremendo quando eu li esse dicionário. Parecia assim, algo espiritual, parecia uma revelação espiritual hoje quando eu li o dicionário. Foi demais. Porque Deus andou ministrando comigo, é tão tremendo, a semana inteira Deus andou ministrando ao meu coração sobre ter bom ânimo. Eu já preguei aqui para vocês sobre ter bom ânimo. Essa noite, de sexta para sábado, essa noite eu sonhei que estava pregando num lugar pequeno, tinha poucas pessoas, e eu estava pregando justamente sobre Josué. Eu estava pregando sobre ter bom ânimo. Eu estava pregando para aquele povo, vocês precisam ter bom ânimo, vocês precisam parar de ser mortos espiritualmente, vocês precisam acordar, o que Deus quer que você acorde como Josué, deixa Deus te chamar. Eu pregava assim nos sonhos. E eu nem falei isso com a minha esposa, eu nem sei se ela percebeu, se ela notou, porque eu acordei assim, meio que falando, meio que ministrando no meio da madrugada.
E aí, hoje à tarde eu fui ler o dicionário. E a palavra que Deus me direcionou e aquilo que Deus mostrou é justamente, fala sobre ter bom ânimo. Porque se você tiver fraqueza de ânimo, se você não tiver um bom ânimo diante do Senhor, filho, você não poderá ver e entrar no reino dos céus. Você está passando uma vida inteira religiosa, frequentando reuniões, esquentando o banco, para queimar no lago de fogo. Será que você tem noção daquilo que estou falando? Será que você tem no mínimo temor? No mínimo temor sobre a palavra, sobre a mensagem de Deus? Gente, eu falo isso com muito temor no meu coração, com apreensão, com vontade de usar as palavras mais corretas e falar tudo de maneira bem sincera e honesta, para que um dia Deus não pese sobre mim e falar: você não disse, você não falou. Ou você falou e eles não entenderam, porque você falou do seu jeito, você falou errado. Toda vez que eu toco no assunto, o meu espírito, o meu corpo, ele se compenetra, eu me fecho, eu preciso passar a melhor mensagem, aquela que Deus deu, exatamente como Deus deu, para que vocês entendam a seriedade sobre o reino de Deus, para que vocês entendam que vai ser muito pior para aquele que ouviu, para aquele que entendeu, mas não fez, vai ser muito, muito, muito pior. Para que vocês entendam a seriedade disso, e a verdade que existe na palavra de Deus, que ela vai se cumprir, porque se nós temos uma certeza na vida, é que todas as palavras de Deus se cumpriram e se cumprirão. Então Deus está falando assim: olha, aos covardes, aqueles que têm pouco ânimo, aqueles que não tentam, aqueles que não buscam fazer algo, está fora. Ou seja, você está descumprindo a sua parte na aliança. Você não está agindo de acordo com o pacto que Deus fez com você. Porque quando Deus te chamou, e quando Ele te chama para o terceiro passo, para ter um compromisso com Ele, Ele diz assim: filho, eu preciso que você tenha bom ânimo. Deus diz assim: você não precisa fazer muita coisa, porque o pior, todo o pesado, toda a grande parte do processo do trabalho eu já fiz por você na cruz. A única coisa que eu preciso, filho, é que você tenha bom ânimo. É isso que Deus falou a Josué. Deus fez uma lista de promessas a Josué. Você vai substituir Moisés, você vai levar esse povo à terra que eu prometi, vai ser uma terra próspera, onde você pisar eu te darei, vai ser uma terra produtiva, tudo vai ser maravilhoso. Filho, eu serei contigo, mas tão somente. Quer dizer, Deus está dizendo assim: presta atenção, é só uma coisa que eu vou te pedir. Você está entendendo? Você está entendendo, amém? Deus está dizendo assim: filhão, presta atenção, porque isso aqui é importante. Eu não estou te pedindo muita coisa, mas o que eu vou te pedir é muito importante. Então, tão somente tenha bom ânimo. Bom ânimo, queridão, não é você vir feliz, não é você vir sorrindo para a atração, não é você vir alegre, você vir animadinho. Não é disso que retrata a palavra bom ânimo. A palavra bom ânimo, ela fala de coragem. Porque se fala de covardia, aquele que tem fraqueza de ânimo, bom ânimo fala do corajoso, fala do ousado, fala daquele que tenta fazer o correto, aquele que busca, aquele que age, aquele que gera um comportamento de acordo com a Bíblia. Vocês estão entendendo, sim ou não? Deus disse isso para Josué: então somente tenha bom ânimo e não te esqueças da palavra da minha lei. Deus está dizendo assim: filho, você já teve conhecimento. O que você precisa fazer é não se esquecer do conhecimento que adquiriu, utilizá-lo e ter bom ânimo. E fazer, e ter um comportamento, ter atitudes. Oh, Jesus. Sabe, queridos, nós precisamos ativar algo hoje aqui. Precisamos ativar algo hoje, presta atenção. Fala para quem está do seu lado, com voz profética, com olhar profético, sério. Diz assim: Deus quer te usar no teu lugar, onde você frequenta, na tua faculdade, no teu trabalho, na tua casa. Deus quer te usar lá. Nós precisamos ativar algo nesta noite. Deus está nos levando, eu e a pastora Daiane, há meses já, há dias, Deus está nos levando. Deus está nos guiando a levar a palavra do reino nas nossas universidades. Posso ouvir um glória a Deus? Deus está nos impulsionando a isso. E eu estava hoje
lendo a Bíblia no original, e eu lembrei da passagem que o pastor Eloy nos ensinou, que Marcos capítulo 16, versículo 15, não diz, ide pregar o evangelho a todo mundo. Aí eu fui lá, abri e vi que realmente não diz. A palavra diz assim, ó, indo. Isso é presente contínuo? Quem sabe entende bem de português? É presente contínuo, é isso? Então no presente contínuo, você fazendo, indo, pregai o evangelho a toda criatura. Batizando-as, expulsando o demônio, curando os enfermos. Isso muda tudo, porque quando você fala ide, você retrata missões. Opa, eu preciso parar o que estou fazendo e preciso ir. Ide fala de missões, mas aqui Jesus não falou de missão. Jesus falou indo, quer dizer, naquilo que você faz, por onde você anda, por onde você está, onde você vai, indo pregar o evangelho. Você que vai nas faculdades, você que está fazendo pós-graduação, você que está se formando, indo para a faculdade, lá na faculdade, pregar o evangelho. Expulsar demônios, curar os enfermos, batizais. Lá no seu trabalho, indo para o trabalho, indo num cliente, indo visitar uma obra, indo. Na primeira oportunidade que você tiver, você precisa pregar o evangelho do reino. Nós precisamos ser cartas vivas, como diz Paulo. Aí muita coisa fecha, muita coisa fecha. Vocês estão entendendo, sim ou não? Não é uma palavra exclusiva para quem tem chamado missionário, mas é uma palavra para todos que querem reinar com Cristo. E para fechar, abra sua Bíblia lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, rapidamente. Queridos, Deus quer nos levar para ativar. Deus quer nos levar a ter bom ânimo. Ter bom ânimo é onde nós formos falarmos do reino. Ter bom ânimo é ser uma carta viva, é ser um testemunho vivo. Vocês estão entendendo, amém? 1 Pedro, terceiro capítulo 3. O versículo, quantos acharam? É 1 Pedro 3, amém? Então leia lá o versículo 15. Diz assim, antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados, diga assim, sempre preparados, para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ai, Jesus. São essas duas coisas que eu quero destacar para a sua aliança, filho de Deus. Ei, olha para mim. Nós estamos falando sobre aliança. Eu estou no terceiro passo que todos nós damos em Cristo. Aliança, o compromisso que você tem que ter, ela tem duas vertentes muito importantes. Primeiro, indo, você precisa pregar o evangelho. Indo no teu trabalho, na tua loja, na tua empresa, indo na tua casa, indo nos teus amigos, indo no teu vizinho, você tem que dar testemunho. O que é isso, Tiago? Não é sair panfletando todo mundo e falando rei, não. É você estar lá como carta viva, e você viu uma brecha, você entra, filho. O nego falou assim, olha, eu estou com uma dor de cabeça forte hoje o dia inteiro. Você fala, opa, é agora. Eu não ia falar, mas eu acho que foi um anjo, acho que foi o Espírito de Deus que colocou essa dor de cabeça aí. Só para eu orar agora por você e ela sair. E você conhecer um Deus que cura, Jeová Rafá. Será que você entende o que eu estou dizendo? É a pessoa que está lá no teu trabalho, ela chegar assim, essa noite foi terrível, eu não dormi. Por quê? Porque eu briguei a noite inteira com a mulher. Eu conheço um psicólogo aí que resolve essas brigas de casais. Se você conhecesse esse psicólogo que eu frequento todos os dias, você ia ver como ele resolve o teu problema. É indo, é nas coisas que você faz, vê uma oportunidade, opa, é aqui que eu entro. Com expulsão de demônios, com curas e batizando-as. Claro que batismo remete a discipulado. A pessoa não pode batizar sem ter uma base, sem receber um discipulado. Então o batismo diz a nós que somos maduros na fé sobre discipulado. Essa pessoa precisa conhecer Deus, caminhar, fazer um discipulado, frequentar um GC e ter o caminho que nós tivemos, amém? Essa é a primeira vertente da aliança. A segunda vertente, que é muito importante da aliança, é a palavra apologética em nós. O que é isso? É a defesa da fé que você tem que ter.
O apóstolo Pedro ele está dizendo, todos nós temos que estar prontos para defender aquilo que nós esperamos. O que você espera? Eu espero reinar, eu espero vencer, eu espero o governo de Cristo, amém? Vocês também, amém? Então é você estar pronto para defender aquilo que você espera. É isso que Pedro diz, todos nós temos que ter na ponta da língua respostas para defender aquilo que nos espera. E defender é diferente de atacar. Defender é diferente de... Fala isso, para ficar bem figurado na sua mente. Repita comigo, diz assim, defender é diferente de atacar. Defender é você receber um ataque e você está se defendendo. Você recebeu um confronto, a pessoa tocou no assunto, mexeu com você, é você defender, não atacar. Uma coisa é bem diferente da outra. Amém, queridos? Amém, queridos?